Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Virupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuisi Namaha. Shama Sundara Shikanda Shikara Izmirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishobhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayi Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Sadasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e a todos Shri Rupada Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 16, verso 29. Então o Senhor Supremo disse: ó melhor entre os homens, existe uma diferença entre a natureza material, a entidade viva e o Senhor Supremo. Este universo manifesto, ele passa por várias transformações constantemente, ao serem o quê? Ao sofrerem com a influência da agitação dos modos da natureza material. 30. Meu querido Uddhava, a minha energia material, consistindo desses três modos, através dos quais ela atua, manifesta uma variedade de criações, junto com uma variedade de consciências para perceber essas criações. E a manifestação cósmica resultante pode ser entendida em três aspectos: Adhyatmik, Adidevik e Adibhautik. Então aqui Krishna diz claramente que quando ele cria alguma coisa, ele cria também uma consciência para entender essa coisa. E essa manifestação cósmica, ela tem três aspectos. A gente vai agora entender o que é: Adhyatmik, Adidevik e Adibhautik. Verso 31. Os olhos das entidades vivas representam a qualidade Adhyatma da natureza. O objeto da visão representa o Adbhuta, a qualidade de Adbhuta. E a luz proveniente do Sol, que permite a visão, representa o quê? A qualidade de Adideva.
esses três aspectos trabalham juntos para revelar uns aos outros. Mas o Sol no céu, ele é auto-manifesto. Da mesma forma, a superalma, que é a causa original desses três aspectos, ela é também autossuficiente e autoexistente. E ela, na verdade, atua através da iluminação da sua existência transcendental, que é a causa última da manifestação de todos os objetos criados. Ou seja, ela não está dependendo da luz do sol para ser vista, para ver, tá? Então, essa é a diferença. Então, você tem a função da entidade viva, chamada Adhyatma, que é a alma em si, que gera uma consciência, tá? Você tem o objeto da visão, que representa Adbhuta, ou seja, qualquer outro objeto, seja animado ou inanimado. E você tem a luz providenciada pelo Sol, que é chamada de Adideva, que é o que permite que a visão possa ocorrer. Não que isso se limite a esses três, tá? Isso aqui é só um exemplo do que significa esses aspectos, tá? Você pode relacioná-los de diversas outras maneiras, tá? Então, verso 32. Similarmente, o objeto de percepção da pele é o tato. E Vayu é a sua deidade controladora. Vayu aqui no caso seria o quê? O vento, né? O semideus do vento. O objeto de percepção dos ouvidos é o som. E o semideus das direções, das 4 direções, é o que controla, tá? É a deidade que controla o sentido da audição. O objeto da percepção da língua é o paladar, e Varuna é o semideus que controla este órgão de percepção. O objeto de percepção do nariz é o olfato. E os gêmeos Ashwini Kumaras são as deidades que controlam este sentido do olfato. O objeto de percepção da mente são pensamentos e sentimentos. E o deus da lua, Chandradeva, é a deidade que controla. A inteligência é o poder de discriminação. E o Senhor Brahma, ele é a deidade que controla a inteligência. O falso ego manifesta o orgulho e o Senhor Rudra é a deidade que controla esse falso ego. Rudra é aqui uma expansão de Shiva. Então, para tudo isso você tem deidades que controlam. E essas deidades estão ligadas aos planetas. Tá? E é assim que a gente entende a astrologia, diretamente atuando sobre nós e nos fazendo agir através de todos os sentidos, incluindo a mente, a inteligência. E assim você tem toda uma personalidade moldada de acordo com tanto os semideuses da Terra quanto com os planetas também. Tá? Lembrando que a Lua, ela é uma das principais, vamos dizer assim, um dos principais planetas que é considerado na astrologia. E ela rege justamente a nossa mente. Verso 33. A Suprema Personalidade de Deus, na sua forma de tempo, agita esses 3 modos da natureza material. Ele faz com que eles se movimentem. Então, eles têm transformações. Ou seja, o tempo faz com que eles sejam de maneira diferente. E
os ingredientes todos reunidos, que é o Mahatattva, então faz com que se manifeste o falso ego, que é a causa de 3 tipos de ilusão, a saber, Vaikarika, Tamasa e Aindriya. Vamos ver se ele explica aqui no próximo verso. Senão eu vou ler aqui o comentário. Não, ele não explica, então eu vou ler o comentário aqui. Não, ele, nem no comentário ele tem. Deixa eu ver se mais para frente ele vai falar. Então, verso 34. Os debates especulativos de filósofos mundanos que argumentam dizendo este mundo é real ou não, este mundo não é real, é baseado apenas em conhecimentos incompletos acerca do Senhor Supremo e não podem ir além da compreensão das ações das dualidades materiais. Embora tais argumentos sejam inúteis, aqueles que desviam as suas atenções de mim, Krishna fala, a sua verdadeira alma ou o seu eu verdadeiro, então na verdade não conseguem abandoná-los. Ou seja, mesmo que eles neguem o Senhor Supremo, ainda assim a alma deles permanece como sendo um eu imutável. Ele não deixa de ser ele mesmo. Verso 35 a 36. Então Uddhava diz: ó Senhor Govinda, por favor explique-me como aqueles que são contrários ao entendimento da verdade absoluta aceitam e então abandonam diferentes tipos de corpos inferiores e superiores como resultado de suas atividades fruitivas. Isso é muito difícil para uma pessoa ignorante deste mundo, que é enganada pela ilusão, poder compreender. 37. Então Krishna responde a Uddhava: a mente da alma condicionada é formada pelas reações do seu karma, das suas atividades fruitivas. Tomando a alma condicionada com ele, com ela, a mente, ela viaja através do universo inteiro. Embora a alma seja distinta da mente material, ela tem que seguir essa mente durante a vida condicionada. Ou seja, aqui Krishna explica o seguinte: quando a alma desencarna, a mente acompanha essa alma por todos os nascimentos, porque quem está levando a alma para reencarnar é a mente, não é a alma. A alma não quer reencarnar. A alma não está agindo, a alma condicionada, ela não está agindo de livre e espontânea vontade. Tá? Por isso o nome dela é condicionada. Ela está condicionada aqui ao desejo da mente, do falso ego e da inteligência. A nossa personalidade, que está aqui agora interagindo com o mundo, não é a alma. É uma personalidade material. O que existe por trás é apenas o poder da consciência que emana da alma, é a presença da alma que dá a consciência, que dá a vida, tá? Mas ela está com uma máscara. E essa máscara não é apenas externa, ela é uma máscara que é um personagem inteiro, que a gente vive nesse nascimento. Então, os desejos da mente é que levam ela a querer de novo um corpo. A mente não se contenta com a morte. Por isso que ninguém quer a morte. Por quê? Porque na morte não há o desfrute. Então a mente, ela programa tudo para nascer de novo. E ela vai assim carregando a alma junto com ela. Então o corpo sutil,
que é feito de mente, inteligência e falso ego, está sempre está sempre indo junto com a alma. Na verdade, a alma está sempre indo junto com o corpo sutil para os diferentes tipos de nascimentos. Tá? Verso 38. A mente que está controlada pelas reações das atividades fruitivas contempla os objetos dos sentidos que são encontrados nesse mundo, assim como aqueles encontrados em planetas celestiais. Assim, a mente, ela aparenta existir, e assim ela é também aniquilada, pelos próprios objetos daquela percepção. Por quê? Para que a habilidade de distinguir de passado e futuro seja perdida. Verso 39. Quando a alma condicionada abandona o corpo e aceita outro corpo, de acordo com o seu karma passado, ela se torna acostumada a essa nova situação e se esquece de tudo do que aconteceu na vida passada. Morte significa esquecimento completo da sua vida anterior. 40. Ó grande e piedoso Uddhava, assim como alguém pode aceitar um sonho ou uma fantasia como sendo realidade, a aceitação de um novo corpo como sendo o eu é chamado de nascimento. Então, você aceitar esse corpo como sendo o seu eu de verdade, isso é uma ilusão, isso é como se fosse um sonho, uma fantasia. Esse eu não somos nós. Só que é muito difícil as pessoas pensarem fora dessa realidade corporal. Você vê que a humanidade está sempre brigando por questões ligadas à identidade corporal, seja uma briga nacionalista, porque eu sou russo, porque eu sou chinês, porque eu sou africano, porque eu sou venezuelano, enfim, tanto pelo fato de você ser também branco, ou negro, ou amarelo, ou vermelho, tá? Enfim, se você é mulher, se você é homem, se você é jovem, se você é velho, vai ter sempre uma disputa baseada na identificação corpórea. Então, essa é a condição do mundo material. Raríssimas são as pessoas que estão se relacionando no patamar de alma. Raríssimas. Tá? Então, essa é a prova, de que uma religião ela engana os outros quando as regras de convivência são baseadas nas identificações corpóreas. Quando faz-se guerra santa contra alguém que não pensa igual, ou quando a gente quer assassinar aqueles que não pertencem a um tipo de raça que segue um padrão. Enfim, tudo isso são os problemas de você não identificar-se com a alma, mas sim com o corpo. Então, verso 41. Quando uma pessoa sonha à noite, ela se esquece da sua identidade desperta, ou seja, de quem ele era enquanto está desperto. Da mesma forma, aquele que aceita o corpo material como sendo o eu, embora eterno, ele se esquece que tipo de existência ele teve anteriormente, pensando na sua vida presente como sendo a única existente. Então as pessoas nem mesmo percebem que elas já viveram outras vidas, Elas já viveram outras vidas. Só que elas não têm acesso a isso. E elas acham que elas só têm essa vida, uma vida. 42. Porque a mente, que é o local de descanso dos sentidos, criou a identificação de um novo corpo,
né? As concepções materiais de elevado, de classe alta, média e baixa aparecem como se pertencessem à alma. E assim, o eu cria a dualidade externa e interna, assim como um homem pode dar à luz a um filho mau. Um homem bom pode dar à luz a um filho mau. Tá? Então, o eu, ele cria também o que? Uma dualidade interna e externa. Tá? Ou seja, a própria alma ali, naquela condição, sendo refém desse condicionamento, ela vai dar o que? Origem a um ser que é mau. Um ser que é mau. Por quê? Mal no sentido não que ele... pode ser até que ele, né, mate, faça mal aos demais, mas ele é mau no sentido que ele é contrário à sua própria natureza. Ou seja, ele é um eu identificado com o corpo, né, e não identificado com a alma. Verso 43. Meu querido Uddhava, pela influência do tempo oculto, os corpos materiais estão sendo criados e destruídos a todo momento. No entanto, porque o tempo é muito sutil, essas ações são imperceptíveis. Você não percebe que está envelhecendo, né? Você simplesmente, quando vê, olha no espelho, está diferente, mas você não sentiu o envelhecimento acontecer. Você vê o resultado depois que envelheceu, né? Então é muito interessante as pessoas que mantêm uma mente sempre fresca, sempre atualizada, uma mente que é muito desapegada e dinâmica, são pessoas que tendem a não atuar de acordo com os limites do corpo. E elas vão com o mesmo tipo de mentalidade, mesmo tipo de frescor na personalidade, como se fossem jovens até os 70 anos, né? 70 e tantos anos, quando aí de fato o corpo já não pode mais acompanhar. Aí a pessoa se dá conta, fiquei velho. Isso acontece muito, né? 44. Assim como pela influência do tempo, a chama de uma lamparina, as ondas de um rio e as frutas de uma árvore mudam constantemente. A idade e a condição dos corpos materiais das entidades vivas também mudam constantemente. Assim como um rio nunca é o mesmo, nunca produz uma onda igual a outra. O rio está sempre em pleno movimento, em movimento contínuo. Nosso corpo também é um rio em contínua transformação. Só que a diferença é que o nosso corpo está indo para o seu fim, né? Para a sua extinção, né? Um rio, ele não envelhece. Um rio vai fluir por milhares de anos igual. Já o corpo humano não. O corpo humano ele vai mudar, ele vai envelhecer, ele tem um limite, né, para viver. 45. Assim como as pessoas ignorantes dizem, aqui está a luz na lâmpada e aqui está a água do rio, muito embora os raios dessa lâmpada, né, e da água do rio estejam constantemente modificando-os, ainda assim existe uma falsa inteligência que pensa que o nosso corpo está num estágio particular, né, que representa quem nós de fato somos, né? Ou seja, é o rio que nunca é o mesmo, mas ao mesmo tempo recebe o mesmo nome, está ali naquele mesmo local. Você sabe que ele é o rio X. Nosso corpo também, apesar dele estar mudando, existe alguma coisa que permanece imutável, que faz com que as pessoas continuem nos reconhecendo como sendo
fulano. Então, ao ponto em que alguma coisa sempre se transforma, outra coisa permanece. E isso é um mistério. Isso é um mistério. Por quê? Porque a alma que está ali dentro, apesar dela ser imutável, ela não está atuando. E ela não tem nada a ver com esse corpo que está se transformando. Tá? E essa identidade da alma, ela tão pouco ainda foi revelada. Nem para o próprio indivíduo, né, que representa aquela alma, quanto para os outros. Então, o que permanece, mantendo nós com o mesmo nome, a mesma personalidade, a mesma identificação, são os traços, né? São os traços físicos. Tá? São os traços físicos. Porque a personalidade, inclusive, ela pode modificar muito, pode mudar muito. Né? Tem pessoas que você vai ver 20 anos depois, elas são outras pessoas. Tá? Agora, os traços físicos permanecem e você reconhece como sendo aquela pessoa. Mas pode ser que ela já não tenha mais identificação nenhuma com o passado que ela tem em comum com você. Né? E ela não vai responder da maneira como ela respondia há 20 anos atrás. Você vai ter que entender agora os novos códigos do diálogo com aquela pessoa que você está conhecendo de novo, agora após 20 anos. Tá? Isso acontece. Então, a única coisa que nos coloca além, é claro, do nosso karma, porque por mais que você queira esquecer ou apagar o seu passado, ele não deixa de estar atuando, tá? Ele vai continuar te trazendo as reações daquilo que você fez, você não tem como se livrar disso, ele está preso nesse corpo sutil, tá? Então, na verdade, é o corpo sutil que não se transforma, no sentido que ele permanece com a mente, a inteligência e o falso ego ali, né? Presente o tempo todo. E ele carrega a memória daquilo que você fez. Por mais que essa memória não esteja ali no teu cérebro, aquela memória do consciente, a memória mais rasa, pode ser que você tenha esquecido muita coisa, como de fato nós esquecemos de muitas coisas, mas ainda assim está tudo registrado na tua mente, né? A gente chama de subconsciente, tá? E esse registro kármico, ele não se perde. Você pode mudar de opinião, você pode mudar de comportamento, mas não importa, se você cometeu uma ação no passado, você vai pagar por ela, seja ela uma ação boa ou uma ação ruim. Ok? Então, verso 46. Assim como o fogo é produzido da lenha e também é apagado quando a lenha se queima completamente, as entidades vivas que são eternas, no caso a alma, né, pensam erroneamente que elas nasceram como resultado dos seus karmas passados e assim morrerão. Tá? – 47. As 9 transformações que o corpo humano passa, que é a fecundação, a gestação, o nascimento, a infância, a primeira infância, né? A segunda infância seria a pré-adolescência, depois a adolescência, depois a idade adulta, depois a idade velha e depois a morte. Apenas estão relacionadas com o corpo material. A alma não passa por essas 9 transformações. 48. A entidade viva tolamente considera posições inferiores e superiores que ela conquistou como resultado de atividades executadas no passado, como sendo o seu verdadeiro eu. Isso é muito raro, que alguém abandone essa falsa concepção pela graça do Senhor Supremo.
Então você abandonar a falsa concepção do eu, do ego, é muito raro. Isso só acontece pela graça do Senhor Supremo. Verso 49. Conquistamos o entendimento do nosso próprio nascimento e morte, observando a morte dos nossos pais e o nascimento dos nossos filhos. Assim, quando você compreende realisticamente o nascimento e a morte de todos os corpos, você não estará mais sujeito a essas dualidades. É claro que não é uma mera observação, é toda uma compreensão. Tá? Então você vai entender esse processo, observando que outros morrem, você também vai morrer, uns nascem, você também nasceu. Você não simplesmente apareceu aqui. Por quê? Porque nós, de fato, não temos memórias do nosso nascimento, pelo menos memórias, eu digo, frescas na memória, situações do nosso nascimento, da nosso tempo como bebês, e então você, de repente, se vê no mundo. Tem uma hora que você se dá conta e fala, opa, eu estou vivendo aqui. E você olha para os lados e fala, o que é isso? Eu me lembro claramente quando eu tive essa sensação pela primeira vez. E aí eu comecei a pensar em tudo que eu havia feito anteriormente, e eu havia feito simplesmente por um condicionamento. Eu não estava consciente de que eu estava fazendo algo. E é uma sensação muito estranha. É uma sensação assim de total impotência. Mas naquele momento, quando houve aquele estalo, foi que eu comecei a controlar e descondicionar a minha existência. Tá? Mas aconteceu como? Aconteceu por misericórdia de Krishna. Uma pessoa que está dormindo em sono profundo, num sono forçado, ela não pode acordar, ela não pode chamar a si mesma para despertar desse sono, porque ela está dormindo. Então quem vai chamá-la é o Senhor Supremo. Ele vai dar essa capacidade de discernimento, tá? Para que a mente, o falso ego, a inteligência, o corpo sutil possam começar a perceber que existe algo de diferente nessa realidade, tá? E que nós não podemos agir por impulso, não podemos agir, ou pelo menos, quando não podemos evitar, obviamente, porque o nosso karma existe, mas que pelo menos estejamos conscientes e observando o que está acontecendo conosco, mesmo que seja um movimento esse inevitável da vida, mesmo que você tenha que cumprir várias coisas, e você tenha que sofrer várias coisas, é bom que você faça tudo isso desperto no sentido de observar a si mesmo, criar um observador, uma outra personalidade, um outro ponto de vista que está além daquele que é você observando o mundo. Seria um segundo eu, tá? Esse artifício, ele já é uma espécie de despertar da alma. Já é um pouco dessa consciência da alma, já começando a acordar, a despertar, começando a ficar já consciente de si mesmo. Quando você está acordando ali, já começa a lembrar de novo quem você era, aquele sono bom que você estava tendo, e agora você já começa a perceber aonde você está dormindo, como é que está o seu corpo, E isso, quando a gente acorda, acontece em frações de segundos. Agora, em associação com uma metáfora ao despertar da alma, isso acontece em várias vidas. É um despertar que é em várias vidas, porque você não pode ver apenas como 1, 2, 3, 4 vidas. Para quem tem trilhões de vidas,
Tá? Algumas centenas de vidas é como se fosse poucos minutos para quem, por exemplo, vive 70 anos. Tá? Então é mais ou menos esse o processo que ocorre. Tá? Verso 51. Não, perdão, verso 50. Aquele que observa o crescimento de uma árvore desde a semente, né, até ela morrer, né, após a sua maturidade, certamente é um observador distinto daquele e está separado, né, daquela árvore. Da mesma maneira, a testemunha do próprio nascimento e da morte desse corpo material é distinta dele mesmo. Ou seja, quando você consegue criar essa consciência que está distinta desse que morre e que vive, tá? Aí você está automaticamente já deslocado ou desconectado desse falso ego, né? Pelo menos isso vai, claro, numa gradação de evolução. Então, cada vez mais, aos poucos, cada vez mais. 51. Uma pessoa inteligente que não pode distinguir de si mesmo, a si mesmo do mundo material, considera a manifestação material como sendo real. Então, ela luta pelo mundo material. Porque a única coisa que ela entende, que ela conhece, é o mundo material. Então ela faz guerras, ela disputa, ela tem medo, ela sofre, né? Ela acha que tudo é uma ameaça, ela protege a si e aos seus objetos como se fosse a última, vamos dizer assim, a última esperança. Tá? Então, são pessoas apegadas ao mundo material, pessoas apegadas ao corpo. Agora, aqueles que sabem que tudo no universo acontece por conta dessas leis do karma, e está conectada com a alma, essa pessoa simplesmente não se importa com absolutamente nada. Ela simplesmente vive da maneira correta como tem que viver. Ela adora Krishna, ela pratica a devoção ao Senhor Supremo, ela age quando tem que agir, ela espera quando tem que esperar e ela aceita simplesmente a vida como ela é, no sentido de que o que ela pode mudar, ela muda, o que não pode mudar, ela não se estressa. Tá? O aceitar a vida não significa que você não vai mudar, do contrário, você não vai evoluir. Você precisa fazer escolhas de rejeitar o que é desfavorável, aceitar o que é favorável, mas aquilo que não se muda não se perturba. Você não se perturba por isso. O mundo tem tantos problemas, né? Se nós ficarmos envolvidos com os problemas do mundo, quando é que você vai dar atenção, né, para o principal problema, que é o fato de você não saber quem você é enquanto alma? Esse é o principal problema do mundo. É você não saber quem você é enquanto alma. É fácil dizer que nós somos alma, que nós não somos o corpo, mas como é essa alma você não sabe. Esse é o grande objetivo. Correto? Verso 52. As entidades vivas que atravessam o caminho da existência material, sendo conduzidas pelos resultados dos seus karmas, elas nascem como santos, como semideuses, tá? Quando estão no modo da bondade, tá? E quando estão no modo da paixão, elas nascem como demônios ou como seres humanos. E quando elas estão no modo da ignorância, elas nascem como fantasmas ou espécies inferiores. Tá? 53. Assim como um espectador às vezes imita o cantor ou o dançarino que ele está ali vendo, assistindo, a alma, embora
não seja de fato aquele que age, mas seja apenas uma testemunha, ela fica cativada por essa inteligência material e então acaba imitando essas atividades da alma material. Versos 54 e 55. O reflexo de uma árvore na água, ela se aparenta quase real, né? Quase idêntica àquela árvore. Quando alguém gira, né? Quando alguém simplesmente começa a girar, parece que a Terra também está girando junto com ela. Enquanto nós sonhamos, o mundo que nós vemos no sonho parece real também, embora seja uma construção mental. Da mesma forma, a vida material da alma, a sua experiência na gratificação dos sentidos é, na verdade, falsa. Ou seja, porque para a alma não existe uma realidade material. A alma ela só tem reconhecimento daquilo que é o quê? Uma realidade transcendental. Só que enquanto ela não está no mundo transcendental, ela está achando, né, que aqui, né, é o local onde ela tem que estar. E esse é o grande problema. 56. Assim como alguém experimenta ser picado por uma cobra num sonho e sofre com isso, embora não exista de fato uma cobra real, a alma condicionada permanece presa na existência material devido à absorção na gratificação dos sentidos, embora os objetos dos sentidos não sejam reais. Tá? Então é como se a alma estivesse vivendo um sonho. Não é o que a mente vive. A mente vive no que a gente chama de real, mas a alma não. Porque a identificação da alma, de fato, não é com o mundo material, é com o mundo transcendental, é com a realidade espiritual. Porque a natureza da alma ela é espiritual, certo? Então, verso 57. Portanto, ó Uddhava, não se ocupe em gratificação dos sentidos com os seus sentidos materiais. Ao invés disso, entenda como a ilusão está baseada na dualidade da existência material e previne você de compreender a sua alma, de realizar que você é uma alma. Versos 58 e 59. Um devoto que, na verdade, deseja alcançar a perfeição nesta vida, ele deve tolerar todos os tipos de dificuldades. Mesmo quando é insultado, ridicularizado, ou até mesmo espancado ou confinado por infiéis. Ou então quando ele é, vamos dizer assim, urinado, né, por pessoas ignorantes, né? Com a sua inteligência fixa em serviço devocional, ele deve permanecer sempre imperturbável. Esse é o desafio do devoto. O devoto ele permanece imperturbável, pelo menos deve permanecer, porque ele sabe que tudo que está acontecendo é o karma dele. E esse karma dele tem que passar. Então não adianta ele reagir. Se ele reage, ele cria mais karma. Então ele precisa tolerar absolutamente tudo que acontece com ele sem reagir. Essa é a mensagem que Krishna passa para Uddhava. No verso 60, Uddhava diz: ó melhor dos oradores, por favor me explique então a declaração de que... me explique por favor essa declaração que você acabou de dizer, para que eu possa entendê-la melhor. 61. Ó alma do universo, a natureza adquirida na vida material é muito forte. E por causa disso é muito difícil para alguém que para um homem que é erudito,
tolerar as ofensas cometidas contra ele por pessoas ignorantes. Eu penso que apenas os seus devotos, que são fixos no seu serviço amoroso, é que são capazes de tolerar tais ofensas. Então, apenas aqueles que têm conexão plena com o amor de Krishna são capazes de tolerar qualquer tipo de abuso, de maus tratos, no sentido que Krishna está testando eles. Pessoas comuns, elas reagem imediatamente. Então aqui termina o capítulo 16, começaremos na próxima, então, o capítulo 17. Ok? Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarvyasya Kripasindubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.